A gente chegou a brincar que nasceu do mesmo ovo, tem bico de pato, tem pena de pato, tem cabeça de pato, faz põe igual a pato, mas um pode dizer que é pato e outro não pode dizer que é pato. A ideia é que seja simples e estável, que a gente possa pensar numa projeção de décadas com a mesma carreira, exatamente porque a universidade ela só tem sentido numa projeção de décadas. Projetos acadêmicos de fôlego, de longo prazo. E se a carreira ela tem os indutores que condicionam que tipo de trabalho vai se fazer, é muito importante para esse projeto nacional, para esse projeto da educação nacional, que nós tenhamos uma carreira estável e simples, compreendida por todos, para desde o primeiro dia que alguém passou no concurso público, até a sua aposentadoria e para frente, ele tem a clareza que haverá estabilidade em relação a esses indutores, que são os indutores do desenvolvimento da carreira. Às vezes a gente briga muito numa carreira para saber quantos níveis, quantas classes, etc. Mas a pedra de toque de uma carreira são os fatores que levam ao desenvolvimento na carreira. Isso é o que faz a carreira se transformar em um tipo de relação de trabalho. E é exatamente essa premissa que a gente coloca na proposta de carreira. Um outro componente que aparece nessa última frase, administrada no âmbito da instituição, é porque se há um campo em que as universidades que têm autonomia constitucional perderam, na prática, a autonomia constitucional, é na questão de pessoal. Hoje, para espirrar em torno de um incentivo, uma progressão, tem que estar liberado no CIAP o código para aquilo ser projetado e é controle de todo jeito. E o PURC, no seu artigo 2º, ele previa isso. Inclusive, ele respeitava a autonomia de tal forma que ele dizia: o Ministério da Educação poderá fazer estudo, supervisão e controle, mas a carreira docente e a execução da carreira docente é administrada no âmbito da autonomia universitária. São tantos os percursos acadêmicos, são tantas as diferenciações de percursos acadêmicos, que se nós tentarmos resolver por regulamentações superiores, por regulamentação de decreto presidencial, decreto do MEC, decreto do MEPOG, as nuances das nossas relações, nós vamos, só por isso, acabar com a possibilidade de autonomia, democracia e respeitar os percursos acadêmicos. Imagina, a própria pontuação para a evolução de uma carreira, se é que fosse utilizar a pontuação de alguém que é de uma licenciatura, de alguém que é de uma área tecnológica, de alguém que é de uma área biológica, exatas, ou que trabalha num hospital, ou que trabalha num campo lá no interior, que tipo de valoração é adequada para uma determinada conduta numa situação e outra, isso tudo definido num decreto nacional, certamente frita em qualquer carreira. Portanto, essa premissa de que a administração no âmbito da instituição, CPPDs democráticas, com possibilidades de diálogo, e avaliação dentro da perspectiva do projeto de avaliação institucional é fundamental. Uma premissa que nós temos batido muito é a de que não dá para ter uma penca. Nossa remuneração, nosso salário não pode ser uma penca. Os dois principais fetiches que o governo utilizou para destruir a lógica da carreira foi: quanto mais longa, melhor, com aquela ideia de eu sempre tenho chance de progredir, e com isso, na verdade, o que tem acontecido é, em vez de dar a possibilidade de subir, o que tem se feito é enterrar a carreira no chão, especialmente para os aposentados. Então se cria o fetiche de que é bom botar coisas em cima porque eu vou poder progredir, mas na prática são os poucos que estão progredindo. A grande maioria está sendo enterrada no chão. O outro fetiche é que quanto mais penduricalho, melhor, mais possibilidades eu tenho de ganhar. Já comentei aqui sobre isso, e não valesse esse comentário, seria bom olhar o que aconteceu na maior parte dos países da América Latina, depois da onda neoliberal, alguns sob o jugo de militares e ditaduras. Exatamente a estrutura de defesa do ensino público, da universidade pública, em alguns países muito tradicionais, foi quebrada exatamente nessa perspectiva. Companheiros uruguaios, argentinos, mesmo a Universidade Autônoma do México, mas aqui no Uruguai, que eu acompanho muito ali pela proximidade da fronteira, 100 anos de defesa do ensino público consolidada na população. Aí, em poucos anos, a remuneração garantida do professor da Universidade Nacional Montevidéu chegou a 200 e poucos dólares, até abaixo disso, porque se abriu um leque de ganhos extras, né? De projetos, de figuras e tal. Rapidamente, eu fiquei muito impressionado com isso, poucos anos, se desestruturou aquele amálgama
construído secularmente em defesa do ensino público, da instituição, porque saiu cada um, salve quem puder, até por uma questão de sobrevivência própria das suas famílias. Então essa é uma ideia fundante. Assim. É preciso que nós trabalhemos na linha de que é uma linha a nossa remuneração. É uma linha que tem que contemplar várias coisas, mas é uma linha só. É um patrimônio que ele passa a ser vinculado com o conceito da carreira, e não um conjunto de penduricários. Um parênteses, em especial neste momento. Eu gostaria que tivesse alguém do Proifes aqui, porque os companheiros entraram numa fria conceitual há poucos anos atrás. Não se deram conta daquilo que a gente denunciava, que com a reforma previdenciária de 2003, não há mais integralidade e paridade. A Constituição, isso foi derrubado na Constituição. Hoje há uma, no máximo, para quem entrou antes de, agora do fundo, do 2004 e agora, pior ainda, do fundo, esse Previdência Privada. Mas quem entrou depois de 2004, não há mais paridade. Há disputas, uma paridade mitigada, porque tu faz uma média dos 80% maiores salários. Nós já chamávamos a atenção na época que quanto mais esticar a carreira, essa tua média vai cair. Os companheiros insistiam, vieram com sênior, e depois vinham com associado, e depois vinham com sênior, eles pichavam. Bom, agora parece que caiu a ficha, estão trabalhando com uma carreira mais enxuta. Mas agora nós estamos chamando a atenção de uma outra fria, que é uma gelada, que foi assinada na última vez, que foi botar a nossa remuneração de titulação para fora da nossa remuneração. A titulação hoje é um RT. Se for olhar lá no regime jurídico único, a única coisa que ela pode cair é uma gratificação. E nós já estamos acompanhando, depois da criação do FUNPRESP, né, desse Fundo de Previdência Privada, como que esferas do poder público estão considerando que aquilo que não é propriamente a remuneração pode ficar fora, né, na hora da aposentadoria. Um exemplo bem típico, eu vou fazer questão de citar aqui, não é com a titulação, mas é com a 40 horas. O Estado do Mato Grosso do Sul não precisou de um decreto, de uma lei, um simples entendimento da advocacia do Estado, parou de fazer o desconto previdenciário do quinhão do DE. Chegaram como, não, isso aqui é uma gratificação, é um extra, então você vai até ganhar um pouquinho mais agora, porque nós vamos parar de fazer, suspender o desconto, vocês ganham umas merrecas a mais, só que não está mais na aposentadoria. E agora os companheiros continuam insistindo com a ideia de que a RT está fora do salário, vai ficar e pior, fora do salário e com valor nominal, não tem um vínculo com o valor nominal. Então, esse conjunto de elementos nos levam à proposta de tudo é uma linha só, é o nosso patrimônio. Em 13 níveis remuneratórios, nós apontamos para essa extensão da carreira, exatamente para manter a extensão que era no PUCS, auxiliar assistente adjunto, vezes 3, 12, e mais o titular 13. Várias vantagens de voltar para esse 13. Uma delas é o enquadramento e retirar das nossas relações o prejuízo que foi feito no enquadramento quando foi criado o associado, que jogou os aposentados todos para baixo. Além do mais, como nessa carreira nós estamos trabalhando na perspectiva de não alongar, exatamente para evitar que a média dos 80% dos salários caia muito, e para dar chance das professoras, mulheres, do ensino fundamental, que se aposentam aos 25 anos, poderem chegar ao final da carreira, nós projetamos aí 2 anos de STEP, com 5% de ganho em cada STEP, com 13 passos, 12 passos, na verdade, começa de 1 e 12 passos, daria mais ou menos contemplando esse conjunto de premissas. E tudo isso numa tabela estruturada, arranjada a partir do salário mínimo do DIEESE. Vamos adiante. Um outro ponto que tem que fazer um pequeno parêntese aqui, que é tático, mas acaba informando nessa peleia que a gente está na greve. Todos vocês sabem que nós estamos, desde a Constituição de 88, diante de 2 amarras em relação às nossas disputas de salário remuneratório. Uma amarra é a iniciativa exclusiva do Executivo.
por mais que nós nos sintamos, às vezes, vilipendiados em mesas de enrolação, nós não temos alternativa. Porque, mesmo que nós convencêssemos 80% dos deputados a assinar um projeto de lei para a gente, com o que nós pretendemos, ele iria para a gaveta no outro dia por vício de iniciativa. Porque a Constituição diz que algo que envolva carreiras ou salários dos servidores públicos só pode chegar no Congresso Nacional se remetido pelo Executivo. Essa é a primeira limitação. Segunda limitação. O artigo 37 da Constituição colocou lá alguma coisa que a gente pediu. É a revisão geral. Diz lá, está assegurada a revisão geral anual dos salários dos servidores públicos, inclusive dos militares, na mesma data e no mesmo percentual. Então, nós saímos numa campanha agora salarial de uma categoria de servidores públicos, é constitucionalmente esdrúxula, porque a Constituição diz que tem que haver a revisão geral para todos os servidores públicos na mesma data e no mesmo percentual. O governo não está cumprindo a Constituição. Começou com aquela burla do Fernando Henrique do 0,01%, depois tem a burla, está fazendo mais. E parece que tem um acordo com o Supremo lá de não ser incomodado em relação a isso. Mas vejam a nuance. Nós precisamos recuperar essa questão salarial que eu mostrei ali no gráfico, mas não a título de uma campanha salarial, não a título da disputa de um índice, mas como correção de tabela, como isonomia, como injustiça, sei lá. Isso cria uma complicação na política. Então, na campanha de 2011, nós partimos para uma dupla campanha. Uma campanha pela revisão geral, com o conjunto de servidores públicos, e uma campanha específica pela correção das distorções que já vimos discutindo desde 2010 na questão da carreira docente. A campanha foi frustrada quando chegou exatamente o dia 24 de agosto. O interlocutor do governo, do Vanier, disse assim, ó, é 0 em 2011 e 0 em 2012. Na hora, na mesa, nos atiramos na mesa, fizemos tudo que era possível, mas voltamos para as categorias não demonstraram capacidade de reagir, e foi 0 em 2011 e 0 em 2012, em termos de revisão geral dos salários. E aí a brecha que abriu em 2011 para discutir alguma coisa, foi uma brecha bem curtinha, foi uma brecha de 3 semanas no máximo, quando frustrada a campanha geral, se abre o espaço para a campanha específica, mas aí o que nós ouvimos? Olha, é muito pouco tempo para discutir todos os fundamentos da carreira. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa emergencial e vamos assumir o compromisso de discutir com calma todos os fundamentos da carreira. E foi isso que acabamos fazendo. Conseguimos um movimento politicamente muito importante, e foi acabar com uma das gratificações, ficou só a outra, ficou só a RT, e é o que a medida provisória está dizendo agora. Tentamos na mesa botar a RT também, fizemos tudo que era possível, mas não teve acordo, e até porque o COINS não dava acordo com a gente, dava acordo com o governo de manter a RT. Conseguimos então colocar para dentro as gemas e aquele ajuste de 4% que foi praticamente quase que uma bobagem, mas... E o GT Carreira para discutir a reformulação de carreira. O que aconteceu em 2012? De novo, uma campanha conjunta com os servidores públicos e a campanha específica que estava comprometida pelo acordo. Né? Até 31 de março tinha que ter uma proposta conclusiva, acordada na mesa a respeito da reestruturação de carreira. De novo, ouvimos a mesma coisa agora do Sérgio Mendonça, já que o Vanier faleceu. 0 para 2013 também. A posição do governo é sem pudor. Foi dita na mesa desse jeito. O ano passado, dia 24 de julho, 0 para 2011, 0 para 2012. E agora repete 0 para 2013. O que nós podemos fazer é algumas discussões específicas, e aí os docentes são prioritários, mas vamos discutir só em julho. Aí a categoria enlouqueceu e foi para a greve. Ela enlouqueceu no bom sentido. Não aceita mais esse tipo de movimento, de enrolação. A última reunião desse GT ocorreu dia 13 de dezembro do ano passado. O Vanier estava vivo ainda. Foi depois da oficina em que cada uma das partes da mesa apresentou sua proposta de carreira. Chegamos à conclusão no dia 13 quais eram os pontos de convergência e os pontos de divergência. Houve vários pontos de convergência em princípio. Né? Depois, quando a gente vê escrito, não sei se vai ser convergência. Mas houve 6 pontos de divergência fundamentais, eu vou passar rapidamente sobre eles, e aí depois eu vou concluir para a gente debater mais adiante. É importante que saiu de lá uma agenda de janeiro, fevereiro e março,
para chegarmos ainda dentro de março com a posição conclusiva, mesmo que tivesse divergência. Bom, aí faleceu o Duvanier, tudo foi descartado, o governo não teve competência política para articular a sua sucessão e esqueceram o prazo de março. A próxima reunião que nós tivemos já com o Sérgio Mendonça, porque cercamos o Ministério de novo e conseguimos que a ministra se comprometesse a fazer uma reunião, foi no dia 28 de março, na véspera, portanto, da extinção do prazo, e nenhuma proposta foi apresentada, e aí fomos acertando agendas posteriores, mas já dizendo que o governo não tinha cumprido a sua responsabilidade. Os pontos de divergência, então, vamos passando, tem até uma ilustração. Um deles é uma carreira, duas carreiras. O governo e o PROIFES insistem em duas carreiras, e nós passamos horas na mesa discutindo isso, os argumentos são inúmeros, nós não conseguimos aceitar, nenhum dos argumentos são colocados, a não ser que haja alguma coisa de poder por baixo dos panos que a gente não entende. Fomos até há 4 anos atrás, todos de uma carreira só, todos de um plano de carreira, foi separado. A coisa mais consistente que é apresentada é que nos IFES a titulação média é inferior à das universidades. As universidades talvez sejam já 70% de doutores, nos IFES talvez uns 20% de doutores, mas nós admitimos numa carreira só, na carreira única, discutir formas de critérios de progressão diferentes, até para incentivar o doutoramento e não prejudicar, mas o que se vê atualmente é que, eles dizem, para não prejudicar o pessoal dos IFES, eles estão trabalhando, parece que uma alternativa que discrimina ao contrário, né? Eles impedem os docentes na carreira do terceiro grau a chegar acima de determinados pontos na carreira, sem titulação e sem estar vinculado com pesquisa, enquanto na carreira do EBTT eles abrem essa possibilidade de chegar ao final da carreira sem titulação, ou até de reconhecer uma espécie de, foi citado na última reunião, reconhecimento de mérito do ensino tecnológico, que ninguém consegue explicar muito bem o que é, seria quase que um título de livre docente, sei lá. Uma coisa assim. Na verdade, nós propomos um cargo só, demonstramos inclusive como gerencialmente seria muito mais fácil quando cria por lei uma instituição, ou amplia as vagas de uma instituição, cria um determinado número de cargos. E aí na autonomia universitária vai dizer se esse cargo é para onde é. Né? No momento continua a posição tanto do PROIFES como do governo de 2 carreiras e 4 cargos. Os 4 cargos são cargo de magistério superior, cargo de EBTT, cargo isolado de titular da magistério superior e cargo isolado de titular da EBTT. Aprofunda as divergências acadêmicas e as falas são nitidamente discriminatórias. Tá? Eu vou dizer porque está no site do Andes um filmezinho lá, o professor Alessio, que é do MEC, da Secretaria da CEITEC, né, do Ensino Tecnológico, ele diz claramente, olha, vocês têm que compreender que a universidade ela tem se destinado a quem tem aspirações superiores. E os IFES têm se destinado especialmente às classes mais populares. Então essa é uma justificativa para dizer que precisa ter 2 carreiras. É mais discriminatório que isso, eu não poderia fazer. O segundo tópico que nós destacamos como divergências é a estrutura hierarquizada por níveis e classes ou só por níveis. Claramente, lá em 85 e 7, quando nós definimos o PURCS, nós já fizemos a discussão. Eu lembro que a UFPEL, na época, trouxe uma proposta de não ter classes. Mas nós vínhamos muito próximos do período em que foi derrubada a cátedra. E essa derrubada da cátedra foi negociada com os antigos catedráticos, que passaram então a ser os titulares, os seus B10 hierarquizados do auxiliar ao adjunto. O que nós fizemos em 85 e 87 foi admitir a nomenclatura para não criar mais problemas, né, com essa herança muito próxima ainda da cátedra, mas dentro do plano derrubar com as diferenças. Todos os professores, do auxiliar ao titular, eles são professores e podem exercer as mesmas funções, não há discriminação interna a respeito disso. Acontece que, de novo, as mutações pós-constitucionais passaram a considerar as classes, desde que as reitorias começaram a fazer concursos públicos para adjunto, desde que tenha título de doutor, para assistente, desde que tenha mestrado, o Ministério Público, a Advocacia, a TCU, começaram a compreender, a partir de um determinado momento, e denunciar as universidades de que aquilo estava funcionando como cargo, como se cargo fosse. Então não poderia haver progressão, a não ser por concurso público.
E denunciaram universidades, por exemplo, onde um professor que fez concurso para auxiliar de ensino e depois obteve o título de doutor, foi promovido para adjunto. A denúncia era para que retrocedesse e devolvesse o dinheiro, porque para entrar em adjunto, já que estavam fazendo concurso público para adjunto, só por concurso público e não mais por ascensão interna. Esse mesmo tema nos levou, no início da nossa discussão, em 2010, a pensar nessa história de caminhos diferentes por titulação, não chamar de adjunto, mas chamar um caminho dos doutores, um caminho dos mestres, um caminho dos... E evitamos essa formulação exatamente para não podermos cair na mesma questão essa do associado, do adjunto, do assistente, e acabaram sendo considerados cargos diferentes. Portanto, alguém que entrasse como auxiliar sem titulação, quando obtivesse a titulação, não seria permitido passar para o caminho da outra titulação, porque era considerado um cargo diferente. Estamos insistindo nessa questão, especialmente considerando que derrubaram o nosso anuênio, o nosso quinquênio e o nosso triênio. Aliás, derrubaram para todos os servidores públicos. E a avaliação política que nós temos hoje, o Bresser que derrubou isso, é que nós não teríamos força política para conseguir uma categoria só recuperar essa figura do anuênio ou algo muito parecido com o anuênio. Mas ao mesmo tempo compreendemos que a experiência acadêmica numa universidade, numa academia, ela tem que ser compensada remuneratoriamente. Como não dá para ser o anuênio, não dá para ser o quinquênio, nós achamos que o ideal seria hierarquizar uma carreira com níveis, com um step, com um determinado interregno em cada nível, e mediante uma avaliação associada com a avaliação institucional, haveria uma compensação pela experiência acadêmica, uma compensação remuneratória, que são esses níveis que estruturam a carreira. Consideramos que outras estratificações, elas são, hoje, é claro, os atuais membros da carreira, quem é adjunto considera quase um título honorífico ser adjunto, ou titular mais ainda. Mas não passa disso, não tem mérito nenhum a mais do que isso. E aí o convite que nós fazemos aos companheiros e companheiras, e fizemos esse convite ao Ministério da Educação também, é pensar o seguinte: essa carreira que nós estamos propondo, que vai ser reestruturada, não é uma carreira para quem está na carreira hoje. É uma carreira para quem vai entrar na carreira. E vejam, nós entramos numa carreira que já dava uma hierarquização pela titulação. Quem tem doutor vai para adjunto. Na nova situação, por conta dessa interpretação constitucional, todo mundo que está na carreira vai entrar lá no 1zinho, independente do título. Então vocês imaginam a carreira estratificada por classe que nós temos hoje, que alguém é auxiliar. Eu não sei a quem que ele auxilia, mas é auxiliar. O outro é assistente, também não sei a quem assiste, mas é assistente. Vocês imaginam que todos os novos doutores que estão entrando, eles vão gramar lá embaixo, ser doutor, líder de equipe de pesquisa às vezes, líder do laboratório, mas ele vai ser auxiliar de ensino, 2 anos no primeiro, 2 anos no segundo, 2 anos no terceiro, aí ele vai passar para adjunto. É uma coisa que fica completamente godê, especialmente considerando para o futuro, onde todos vão entrar lá no início, independentemente da titulação. Mais um outro tópico é a questão da pedra de toque, né? Como é que se dá o desenvolvimento na carreira. E aqui talvez nós tenhamos a maior queda de braço com o governo. Nas mesas tem sido assim. A Marcela Tapajós, que é a menina lá, que é mais ideóloga da questão das carreiras, que senta na mesa, insiste que tem que remunerar quem mostra bom desempenho. E aí não adianta, e aí cai numa coisa do produtivismo mesmo, de bater meta. Se vocês olharem a proposta do governo, para dar cada passinho na carreira, eles exigem 3 condições. 18 meses, ter dado pelo menos 3 disciplinas de 4 horas na graduação e demonstrar a cada 18 meses que tem mais de 70% de pontuação numa avaliação sobre metas cumpridas. Né? Então esse é o componente assim, que eles não abrem mão. E nós insistimos que o desenvolvimento de grandes projetos acadêmicos, né, de longo prazo, eles têm que levar em consideração sim uma avaliação, mas associada com a experiência acadêmica, com a titulação, mas uma avaliação que tem a ver com o seu espaço coletivo, com o espaço do programa institucional, dentro de um projeto institucional que é definido coletivamente na instituição. E aqui nós temos então uma pedra de toque, porque eles vêm com a questão da pontuação produtivista como sinônimo de eficiência, né, na progressão da carreira. Mais um. A outra questão eu já falei aqui no início. Nós exigimos que as coisas sejam estruturadas enquanto conceitos escritos na lei. Enquanto eles dizem, não, na lei nós só criamos as figuras e remetemos para a tabela anexa. O que certamente desagrega, desestrutura e
não corresponde a direitos, que são maquiados a cada vez. O penúltimo. A questão do enquadramento vai ser uma grande pauleira, porque o que o governo tem feito ultimamente é fazer reestruturação de carreira, que dá discurso para o governo, porque ele sobe o valor do teto, e ele diz, subimos tanto por cento, mas na verdade gastando o mínimo. Na proposta que o governo fazia com a criação do sênior, o governo dizia que estava aumentando até 150% os salários nossos, dos professores, e o impacto na folha de pagamentos, no primeiro ano, era de menos de 1%. Ele impactava só nos titulares. Ele criava figuras discriminando partes da categoria contra outras partes da categoria e figuras que só poderiam ser ocupadas no tempo. Isso. Então a nossa posição a posição relativa ao topo da carreira tem que ser preservada no enquadramento. A posição relativa, e aí nós temos concordância com uma questão que vocês colocaram aqui na proposta. Para uma comparação, a situação de enquadramento atual, ela obedeceria um quadro como este aqui. O titular ou auxiliar, que no EBTT do titular o D1, tem 17 níveis, nós estamos propondo 13 níveis, como a posição de enquadramento é relativa ao topo, ela se daria dessa forma. Todos os que estão hoje em auxiliar seriam 1, mas a partir do assistente, na verdade, tira uma classe de baixo, a proposta que nós estamos fazendo. Eu já falei sobre isso, né? Nós insistimos que seja elevação do patamar remuneratório como um todo, e não retirando de uma parte para contemplar a outra parte, no fundo não gastando nada, na média passando um mínimo de recursos para o bolso dos professores. Nós sabemos, já mencionei aqui também, que de uma coisa desestruturada como está hoje, para uma estruturada, nem todos ganharão o mesmo percentual. Mas nós estamos dispostos a discutir com a categoria o significado a médio prazo, até em termos de direitos conquistados, de nós refazermos a estruturação. Bom, tivemos as mesas deste ano, chegamos no dia 15 de maio, houve uma reafirmação através da Marcela Tapajós dos mesmos fundamentos que nós rejeitamos lá em 2010, isso foi para a categoria disse com 0 e com nada de novo em termos de negociação, é greve. A greve foi estabelecida com dois eixos principais. Nós passamos um dia inteiro na reunião nacional, que acabou deflagrando a greve nacional, discutindo o que era aquele sentimento que vinha da categoria, onde que ele estava concentrado, já que nós temos uma pauta desse ano bem complexa. A pauta que o Anderson protocolou com o governo é quase que uma agenda para a Universidade Federal. E a avaliação é que está concentrada em duas grandes questões. É na reestruturação da carreira com a sua respectiva correspondência, né, remuneratória, e na questão de condições de trabalho. Quem está aqui no campus de Belo Horizonte provavelmente, e não circulou nessas expansões que foram feitas nos últimos anos, não sabe do que estão passando esses, maior parte jovens professores, que entraram com uma expectativa enorme na Universidade Federal, fizeram concurso, e estão na desgraceira. Assim, são salas do fundo do colégio municipal que foi prometido, sem biblioteca, fora os containers lá do Rio das Ostras e outras tantas coisas que acontecem no Brasil afora. Então, hoje de manhã estivemos na reunião da Andifes, uma reunião esquisita, porque seria uma reunião sucessória. A última reunião de cada gestão costuma ser na casa do presidente, do antigo presidente. E aí faz a eleição do sucessor. O presidente é João Luiz, o reitor de Ouro Preto, fez a reunião e fez a eleição e daria posse hoje ao novo presidente da Andifes. Mas estavam lá 48 reitores e 24 votaram no nome e 24 votaram no outro nome. E continua então o João Luiz até uma próxima reunião e um método, que não se sabe qual é, que vai definir quem vai ser o presidente da Andifes. Mas nós colocamos com muita ênfase para os reitores que a expansão, quer dizer, se há um tema que é fundante assim, na ideia do ANDES, é a universalização do acesso ao ensino público de qualidade, inclusive universitário. Portanto, a expansão das universidades federais é uma bandeira nossa assim, desde o início. Agora, identificamos desde o início desse programa chamado Reúne, que estava em jogo o próprio paradigma das universidades federais, o conceito de
padrão unitário de qualidade, que para nós é tão caro, porque realmente o que está estabelecendo é uma dicotomia dentro do sistema federal, de alguns núcleos de excelência, alguns núcleos onde a ideia é continuar com departamentos, com titulação, e outras áreas, Brasil afora, como verdadeiros colegiões, né? E aí a gente não pode admitir, vai para cima nessa discussão das pautas locais, aonde que está apertando o calo, onde que não tem professor. A boa notícia de hoje, na semana passada, a boa notícia foi de que conseguimos, com audiência pública, com muita pressão, reverter as grandes mazelas que tinham sido introduzidas na medida provisória, que acabava com a nossa insalubridade, salário dos médicos, etc. E conseguimos, no parecer do relator, retirando esses cacos de panela lá do meio. A boa notícia de hoje é que a Presidenta da República fez publicar no Diário Oficial a lei chamada Lei dos Cargos, a criação dos cargos, pela qual brigamos tanto desde o ano passado. E hoje, então, há uma atualização legal para acabarmos com esses temporários provisórios que taparam um buraco esses 2 últimos anos aí de uma maneira lamentável, e agora estamos brigando para que essas vagas sejam disponibilizadas imediatamente. Tem gente que está concursada aí. Vamos ver se a gente já... Isso é um bom resultado da nossa mobilização, que pessoal correu para resolver isso, e vamos ver se a gente consegue começar os próximos semestres, pelo menos na questão de vagas docentes, com cargo concursado, com projeto acadêmico definido, a gente esteja no outro patamar. Mas tem outras coisas, falta de sala de aula, várias coisas aí, estamos colocando os reitores na roda também nessa discussão. Mas já falei demais, é um panorama em torno do qual nós estamos trabalhando na política, e estamos trabalhando hoje com as costas quentes, né? Estamos trabalhando com a retaguarda da maior greve da história da educação pública federal. Estamos muito presentes com o FASUBRA, com o SINASEF, com os estudantes, e talvez a partir do final da semana que vem, 1 ou 2 universidades federais só não estejam em greve. Ontem entrou Pelotas, que estava num processo de eleição para reitor. Porto Alegre deflagrou greve também a partir de depois de amanhã. Acho que fica para trás só o Rio Grande do Norte, que fez um plebiscito lá, se enredou com o plebiscito. Estamos com o Brasil inteiro dando respaldo e participando dessa discussão e querendo sair bem desse processo. Vamos sair bem desse processo.